Olá, boa tarde a todos. Sou Marcos do canal Novo Mundo e o assunto desse vídeo é um assunto facinho, facinho. Jesus Cristo. Jesus Cristo, além de ser o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, Todo-Poderoso, ele tem mais três títulos que vocês vão gostar de saber. Tem passagens que eu vou falar que o cristão ele já conhece. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Eu, eu não prego nenhuma denominação religiosa, né? Eu não indico nenhuma igreja para você frequentar. Não recrimino nenhuma igreja que você esteja frequentando. Mas eu tenho a minha posição com respeito à igreja cristã hoje no mundo. E minha posição já é dita já nos outros vídeos. Para mim, a igreja cristã está toda corrompida. Para mim, a igreja cristã está simplesmente podre. Você, quando vai à igreja, você cristão, quando vai à igreja, você vai para ouvir a palavra de Deus. Você, quando chega na igreja, você vê um show. É o camarada que chega de carro importado, tem aviãozinho, tem isso, o pastor que é o dono da verdade, pessoas falando um idioma que você não sabe. É um show, um show, um show. Você vai para ouvir a palavra de Deus. É um show. E sem o detalhe principal, que é claro que não vamos deixar de falar, que é a arrecadação de donativos, né? Além do dízimo, ofertas, pactos e lá se vai. É Pix, é maquininha, é boleto, é dinheiro vivo, cheque, é cartão, é o que for, serve. Você, cristão, vai à igreja para ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, a igreja cristã, todas elas estão assim. Todas elas. Você não vai conseguir tirar uma que não esteja assim. Todas elas estão assim. Podres. Mas como você é cristão, você pode ir na igreja batista, mesmo você sendo batizado na Assembleia de Deus. E se você que é batista, batizado na igreja batista, você pode frequentar uma testemunha de Jeová, uma adventista, uma pentecostal, uma presbiteriana, uma católica. Por quê? Porque você é cristão. Você professa Cristo. Esse negócio de dizer que o seu batismo vale aqui na minha igreja porque a sua igreja é falsa, a minha é verdadeira, isso é balela. Isso é papo. Isso é papo. Onde é que está escrito na Bíblia isso, meu camarada? Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, ficou um negócio assim meio negócio, não é? Business. Virou um negócio. Se você se batizar aqui, você está preso aqui. Se você se batizar lá, você está preso lá. Um dia desses, eu estava vendo uma. Porque eu tenho que olhar a internet para ver o que o pessoal põe na cabeça das pessoas. É palavrões no púlpito, é mulheres se jogando no chão, é os caras fazendo acrobacias no púlpito, na frente da igreja lá, na frente da assembleia. É um descaramento sem igual, pedindo dinheiro, que é vergonhoso. É vergonhoso. Teve uma vez que estavam lá, os fariseus, lá no tempo de Jesus Cristo, eles estavam discutindo sobre o ministério de Jesus Cristo. Aí, um dos rabinos do Sinédrio, ele falou uma frase interessante. Ele falou assim: então o que é que estão dizendo a respeito dele? Estão dizendo que ele é o Messias. Então ele falou: mas muitos Messias já vieram e todos eles fracassaram. Se esse for um falso Messias, está fadado ao fracasso. Então, deixa que ele siga.
Se for de Deus, vencerá. Se não for de Deus, fracassará. Então, eu quero dizer para você que está à frente de uma igreja, se for de Deus, seu evangelho vencerá, seu ministério. Se não for de Deus, fracassará. Esse canal que eu criei, ele tem ele é direcionado para que a pessoa que acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus, como Filho de Deus vivo, entenda um pouco do mundo em que está vivendo. A pessoa que se batiza tem que entender uma coisa. Você, quando se batiza e emerge das águas, você é um cristão batizado. Mas o que desceu nas águas ainda está em você. Lembre-se disso. Você é um cristão, mas você não é estúpido. Você não é um idiota. Por quê? Porque você está no mundo, você vive no mundo. Você aceitou Jesus Cristo, mas aquele que desceu nas águas ainda está em você. Eu falei no outro vídeo que um pastor aí, ele é um pastor, ele é um apóstolo, disse que a igreja não tem que dar satisfação de onde é que ela está colocando o teu dinheiro. E não é só ele que diz isso, não. Tem um monte que diz aí. É piada. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar agora sobre Jesus Cristo. Vou falar os títulos que ele tem. E um deles vai direto contra essas pessoas. Vamos ler Hebreus, capítulo 7, versículos 24 a 28. Hebreus, capítulo 7, versículos 24 a 28. Lemos. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Sacerdócio imutável Jesus tem. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproxima de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Nos convinha ter um sacerdote como Jesus Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Compreende isso? Nós teríamos que ter uma pessoa diante de Deus nessa condição. Jesus Cristo, o sacerdote. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso aqui é interessante, essa parte aqui, porque, voltando lá aos hebreus no Egito, eles precisavam de uma pessoa que não fosse escrava para tirá-los de lá. Uma pessoa que fosse uma pessoa livre, sem os grilhões da escravidão. Estava Moisés lá parando. Entendeu? Você consegue compreender por que muita coisa de Jesus Cristo tem a ver com Moisés, com Elias? Vamos lá. Em Romanos, capítulo 2, versículos 12 a 16. Romanos, capítulo 2, versículos do 12 a 16. Esse texto vai falar sobre quem vive debaixo da lei e coisa e tal, entendeu? E no final vai dizer outro título que Jesus Cristo tem. Nós já vimos agora que ele é sacerdote diante do Pai dele. Diante do Pai e do Deus dele. Jesus Cristo é sacerdote. E agora nós vamos ler um outro título que ele tem. Primeiro vai falar sobre os que vivem debaixo da lei e vivem pela lei. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei.
Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas de acordo com seu evangelho. Então, Jesus Cristo aqui já tem um outro título, ele vai ser juiz julgador, representando o Pai dele. Ele esteve na terra representando o Pai dele. E agora ele vai ser juiz julgador, representando o Pai dele. Se a pessoa vive debaixo da lei, morre pela lei. Se a pessoa vive debaixo da graça de Deus, vive para sempre, porque a graça de Deus vem por intermédio de Jesus Cristo, que resgatou para nós o direito à vida eterna. E o terceiro título dele está em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que fala que Jesus Cristo é príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus poderoso. Tem alguns especialistas que dizem que esse texto específico, não aparece todos esses títulos. Aparece só Conselheiro da Eternidade, Deus poderoso, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Não aparece, aparece. E ele será chamado Conselheiro Eterno. E não faz diferença, né? Jesus Cristo, Pai da Eternidade, Deus poderoso, Príncipe da Paz, tudo condiz com ele, mas é o que tem na nossa Bíblia Sagrada. Então, nós temos aqui então Jesus Cristo como julgador e juiz. Temos aqui ele como Deus poderoso, Pai da eternidade. Temos aqui ele como sumo sacerdote. Para você, meu irmão, que está diante da congregação, faça a coisa certa. Lembre-se, quando você omite uma verdade, você omite a verdade para você e para toda a sua descendência. Faça a coisa certa. Quantos anos você vive? Se você chegar a 80 anos, você vive 1h30 mais ou menos para Deus. Se você chegar aos 80 anos, você vive 1h30 mais ou menos, 1h40. É muito pouco tempo para você fazer besteira. É muito pouco tempo para você subir no púlpito e fazer malabarismo, falar besteira, arrecadar isso, arrecadar aquilo. Vai levar para onde você? Você vai levar para onde isso? É melhor você falar a verdade, pregar a verdade, mesmo que ela seja dolorosa, é melhor um remédio amargo que dê resultado do que um remédio doce que não dá resultado nenhum. Entendeu? Desvie-se do mal. Nós sabemos quando tem uma situação em que a gente não pode entrar naquela situação. Nós sabemos sim. É uma questão de escolha. Faça o bem, seja manso, seja justo, seja honesto, use de misericórdia, não exija sacrifício. Eu já vi isso em muita igreja. Às vezes a pessoa não pode ir à igreja por causa disso e daquilo, e a igreja julgar ele, achando que ele tem que fazer o sacrifício. Não, tem que usar de misericórdia. Misericórdia. O novo mundo está às portas. Você tem que ser essas qualidades que eu falei aqui, gente. Você não pode pensar em ser isso
lá no Novo Mundo. Porque no Novo Mundo não vai ter igreja batista, não vai ter católica. Testemunho de Jeová, Adventista, Universal, Quadrangular, Metodista, Batista, Presbiteriano. Não vai ter igreja, denominação religiosa. O mundo todo vai ser um só povo, uma só nação, uma só língua, um só Deus, um só Senhor. A ordem dada para Adão e Eva, para que eles pudessem viver para sempre, era facílima. Você só não pode comer daquela fruta. Você não pode nem olhar para ela. Você não pode nem passar perto, nem pegar nela. Todas as frutas do jardim você pode usar como alimento. Mas, aquela não, porque no dia em que você desobedecer, você vai morrer. Não deu outra, né? Ele morreu. E aí, hoje, o que Deus diz para que você possa inverter isso? Adão desobedeceu, morreu. Uma fruta que ele não podia comer, gente. Ele foi lá, pô. Mas a mulher, não sei o que. Não tem nada da mulher, cara. A mulher deu a fruta, a mulher conversou com o demônio. Não, esquece isso. Esquece isso. A ordem foi para ele. Se você vê o relato bíblico, você vê que Deus fala com a serpente original, com o demônio que estava ali e sabia, ele foi condenado ali, e ele foi dito para ele, vai pisar na sua cabeça, a serpente original. Ou você acha que Deus estava falando com uma cobra? Quando ele fala com a mulher, ele já conversa com ela. Você vê Deus condenando ela à morte na passagem? Não, ele não condena ela à morte, não. Mas quando Nosso Senhor, vai falar com Adão, é ele o cara. Ele que está sendo julgado ali. E nós sabemos o resultado. E hoje? Hoje, em 1 João, primeira carta a João, João diz que a salvação depende de uma declaração. A salvação depende de uma declaração falada. Fácil. A fruta não era para Adão pegar. Ele pegou, morreu. Para você se livrar daquela situação de Adão, você só tem que falar. E a palavra e a frase é: declare com a sua própria boca: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, foi enviado pelo Todo-Poderoso para nos salvar. Essa declaração, ela não é dita por qualquer um. Você tem que estar com o Espírito Santo. Deus permite que você fale: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que foi enviado à Terra para nos dar o direito à vida eterna. Entendeu? Você é um cristão, serve a Jesus Cristo. Você não é um cristão que serve aquela igreja. Não, você serve a Jesus Cristo. Você ajunta, você participa naquela igreja. Nada mais. Você é servo de Jesus Cristo. Você não é servo do pastor. O pastor tem que fazer o papel dele. Se ele não fizer o papel dele, é o problema dele. Tem que ter um pastor. O pastor não tem que pastor nada, sabe? Seu pastor é Jesus Cristo. O pastor é um cara igual você que tem que ter alguém na frente para coordenar, para fazer isso, aquele negócio. É o pastor. Mas se colocarem você lá, você vai fazer a mesma coisa. Pode ter certeza. Fique com Deus. Deus os abençoe.